Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos para mais um Jornal Nacional. Para apresentar um dos nossos primeiros quadros, vamos abordar um caso que viraliza nas redes sociais de duas garotas que não conseguem desempenhar-se aos conceitos de trigonometria na circunferência, ou melhor, círculo trigonométrico. Este caso tão conhecido mundialmente se abrange após duas garotas tuitarem nos seus perfis alguns comentários concretizando que não conseguem aprender este assunto. Espectadores desse tópico alegam que, por elas serem loiras, seriam respectivamente burras, e seria tal motivo para não entenderem o conteúdo em pauta. Algumas análises foram respectivamente acionadas e logo após virar assunto do momento na rede do Passarinho, vem-se uma disposição de cientistas a ajudá-los nesse problema. Conheçam agora métodos fáceis de aprender trigonometria da circunferência. Na trigonometria da circunferência, as funções trigonométricas são definidas em termos dos ângulos e coordenadas de pontos na circunferência unitária. A circunferência unitária é uma circunferência com raio igual a 1, centrada na origem do sistema de coordenadas. As principais funções trigonométricas na circunferência unitária são seno e cosseno. Vamos considerar um ponto P na circunferência unitária com coordenadas x e y, e um ângulo, que é a reta que une a origem, e P faz com o eixo x positivo. As definições são as seguintes: cosseno, a coordenada x do ponto na circunferência unitária, cosseno igual a x. Seno, a coordenada y do ponto na circunferência unitária, seno igual a y. Tangente, a razão entre as coordenadas y e x. Além dessas, há outras funções trigonométricas relacionadas, como cossecante, secante e cotangente, que são definidas como inversas das funções seno, cosseno e tangente, respectivamente. A trigonometria na circunferência é frequentemente usada em problemas que envolvem movimento circular, ondas e em muitos outros contextos, na matemática e na física. As funções trigonométricas são fundamentais para entender e analisar padrões cíclicos e oscilações, como podemos ver na imagem no exemplo. Outro ponto importante sobre os quadrantes é que os sinais positivo ou negativo do seno, cosseno e tangente irão variar de acordo com o ângulo que temos em mãos, e essa variação está expressa na imagem quadro a seguir. Note que, se elas possuem o mesmo tamanho e sabemos que os ângulos vão de 0 a 360 graus, então cada quadrante abriga 90 graus, correto? Sendo assim, temos que primeiro quadrante entre 0 e 90 graus. Segundo quadrante entre 90 e 180 graus. Terceiro quadrante entre 180 e 270 graus. Quarto quadrante entre 270 e 360 graus. Note que a palavra entre foi utilizada para designar os ângulos de cada quadrante. Isso significa que os ângulos 0, 90 graus, 180, 270 e 360 não fazem parte dos quadrantes, estando posicionados sobre os eixos x e y. Exercícios de fixação sobre o círculo trigonométrico. Questão 1. Durante o estudo do momento circular, um físico fez a análise de um objeto que estava girando em torno dele mesmo, formando um ângulo de 15.240 graus. Analisando esse ângulo, o arco formado por ele está no quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, em cima de um dos eixos. Sabemos que a cada 360 graus, este objeto ele completa uma volta em torno dele mesmo. E para isso, a gente realiza a operação de divisão e divide 15.240 por 360. E encontramos quantas voltas completas esse objeto conseguiu dar em torno dele mesmo.
Mas lembrando que o interesse é em qual quadrante ele parou. Então vai dar um número quebrado, que a gente divide 15.240 por 360 e dá 42,333. A gente arredonda para 42 e faz 42 vezes 360 no segundo passo, que vai dar um número inteiro de 15.120. E para a finalização da operação, a gente diminui o valor principal do ângulo menos o que deu da multiplicação, que fica 15.240 menos 15.120, que resulta em 120 graus. Ou seja, este é o resultado final e, como sabemos que 120 está no segundo quadrante, questão correta, letra B. Para a questão 2, julgue as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. 1. Ao calcular a tangente de 140 graus, o valor será negativo. Essa afirmação é verdadeira, pois o ângulo de 140 graus pertence ao segundo quadrante, e no segundo quadrante a tangente ela é sempre negativa. Questão 2. O ângulo de 200 graus é um ângulo do segundo quadrante. Essa afirmativa é falsa, pois o ângulo de 200 graus ele pertence ao terceiro quadrante. E 3. O seno de 30 graus é igual ao seno de 50 graus. Para a gente calcular essa aí, basta calcular a diferença de 180 e 130 graus, que no caso vai dar 50 graus, então ela é verdadeira. Então o gabarito dessa questão vai ser a letra B, que fala que somente a 2 é falsa.